Bom dia. Hoje o tema é a profecia da perseguição daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Sabemos que Jesus vai voltar, está muito pertinho, mas antes dele chegar, essa profecia vai acontecer. O mundo está se encaminhando rapidamente para esse momento. Existe uma nova ordem mundial que está sendo estabelecida pelo bem do planeta, pela ecologia. Então as igrejas estão se unindo, como falei ontem. E em alguns lugares isso já é realidade, a obrigatoriedade da guarda do domingo, como o dia santo. A profecia diz em Apocalipse 12:17, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em profecia, dragão significa o diabo, Satanás, e mulher significa igreja. Logo, significa que Satanás irá perseguir a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. O mandamento de Deus se encontra, os 10 mandamentos, em Êxodo 20, dos versos 3 a 17. Os originais, que foram escritos pelo dedo de Deus, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, diz para não adorar outros deuses, não ter outros deuses, para não fazer imagens de escultura, nem adorá-las, para não falar o nome do Senhor em vão, para guardar o 7º dia, que é o sábado da criação, para honrar os pais, para não mentir, não roubar, não matar, não adulterar e não cobiçar. Esses são os 10 mandamentos de Deus. Abraão, muito antes de existir Moisés, ele guardou os mandamentos do Senhor, mostrando que a lei de Deus era passada de geração a geração. Ainda não existia a Bíblia, livro escrito, mas o conhecimento era passado. E, como falei em vídeos anteriores, a lei de Deus, esses 10 mandamentos, eles foram alterados, e a profecia da Bíblia falava sobre isso em Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse poder religioso mudou a lei de Deus. Ele retirou o mandamento que diz não farás imagem de escultura, nem adorar essas imagens, e também mudou o 4º mandamento, que diz para guardar o sábado, ele mudou para guardar domingos e festas. Porém, a Bíblia, ele não dá em nenhum lugar autoridade para essa mudança, né? Como está escrito em Mateus 5:17 a 18, que diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus, essas são palavras de Jesus. Ele disse que não veio para mudar a lei. Ele não deu nenhuma brecha para a mudança. Ele veio, na realidade, cumprir a lei. E se a lei pudesse ser alterada, ele não precisaria morrer na cruz. Era só mudar a lei. Mas por causa da imutabilidade da lei de Deus, ele teve que pagar o preço com a morte dele. Em Tiago capítulo 2, verso 10 diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não adianta não mentir, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe e os demais mandamentos, se continuar não guardando o sábado do Senhor, o verdadeiro, que é o 7º dia da criação. Mas os que guardam os mandamentos de Deus de acordo ao original, eles serão em breve perseguidos, diz a profecia. O mundo se unirá nesse propósito e, Satanás e os demônios irão exercer suas obras de engano com esses poderes sobrenaturais e milagres de cura e muitas outras coisas. E vai influenciar as pessoas a acreditarem que realmente foi permitida a mudança do sábado para o domingo. E aqueles que não estão seguindo as normas do mundo, estariam sendo rebeldes, influenciando para que o mundo estivesse em um caos. Mas existe uma advertência.
uma advertência que se encontra em Apocalipse 14, dos versos 7 a 10. Essa advertência é para toda a humanidade, que diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A palavra de Deus é clara em dizer que a Babilônia é a mistura de religiões que não seguem a Bíblia e que tem dado a beber de um vinho de prostituição, ou seja, que influencia as pessoas a não serem fiéis a Deus. E aqui mostra que quem adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, eles vão participar da ira de Deus. Mas aqueles que não vão receber a marca da besta são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Olha que interessante, o quarto mandamento diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, mostrando que o selo de Deus está no quarto mandamento e ele é o Criador. E nessa mensagem de Apocalipse que acabei de ler, no verso 7 diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Faz uma referência a esse mandamento, é onde se encontra o selo de Deus. Sabe, os que receberão o selo são os que guardam o sábado verdadeiro. Ao rejeitar, aqueles que vão rejeitar o sábado verdadeiro estão rejeitando o autor do sábado. Aqueles que estão desprezando a lei de Deus, eles estão negando a autoridade do legislador. Hoje o mundo precisa ser alertado para não adorar a besta e a sua imagem, não aceitar o falso sábado, que é o domingo, porque a ira de Deus estará vindo sobre aqueles que não obedecerem ao Senhor. As pragas vão cair no mundo e muitas pessoas vão dizer que os culpados são esses que não estão guardando o domingo, são os causadores dos distúrbios da natureza. Mas veja o que a Bíblia diz em Isaías 24, dos versos 4 e 5. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. A palavra de Deus é clara. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática, porque Deus irá julgar a todos os seres humanos na face da terra, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, dos versos 13 e 14, como já falei em outros vídeos. Que Deus nos ajude a estarmos do lado do grupo dos que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, e que receberá o selo de Deus e assim estará preparado para subir quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.